Olá, a paz do Senhor Jesus. Está no ar Lições Bíblicas em Ação. Vem um programa da De Cruzeiro sob a direção do nosso pastor Isaac Strobel. É um programa que tem por sua finalidade trazer para você, professor, subsídios para que a sua sala de aula possa ser mais interessante para o seu aluno. Hoje iremos falar da segunda lição. Esse trimestre traz para as lições bíblicas da EBD os valores do reino de Deus. E essa segunda lição vai falar sobre o sal da terra e a luz do mundo, onde é uma ordenança, uma palavra do nosso Senhor Jesus que enviou, deixou para as nossas vidas e que nós verdadeiramente possamos atuar dentro do chamado em que Cristo nos fez. Vamos então a essa aula. Sal da terra e luz do mundo. Texto áureo, professor, que você precisa abordar com o seu aluno, com a sua classe, traz o título das bem-aventuranças de Cristo Jesus, capítulo 5, versículo 13 e 14, que está dizendo assim: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 13 e o 14. A verdade prática, uma importante mensagem deixada para nós, que você vai transferir para o seu aluno e mostrar para ele qual é a finalidade de um verdadeiro cristão. Verdade prática, a influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. Você, professor, poderá passar para o seu aluno, ou deverá passar para ele que os verdadeiros seguidores de Cristo têm por sua essência influenciar, ser um grande influenciador. Essa palavra influenciador hoje é uma moda no mundo todo, no mundo inteiro existe milhares de influencers fazendo aí a cabeça das pessoas com as suas ideias, com os seus pensamentos, com o seu ponto de vista. E aqui Jesus já deixou para nós escrito em Mateus 5 que nós somos os verdadeiros influenciadores desse mundo. Então, nós precisamos alertar aos nossos alunos, à nossa casa, aos nossos familiares, quais são as nossas verdadeiras práticas no reino de Deus. A leitura bíblica em classe vai tratar todo este assunto em que estamos falando. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Nota-se nessa mensagem que Cristo está dizendo o quê? Vós sois a luz do mundo. Cristo não está dizendo que você será a luz do mundo. Então aqui você já pode pegar esta mensagem e mostrar para o seu aluno, fazer com que ele enxergue que ele é a luz do mundo. E para concluir o versículo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Irmãos, professores, a sua classe, os seus alunos estão prestando atenção em você. Então você precisa pegar esse versículo e mostrar para ele que ele é a luz do mundo, que ele não vai tornar a luz do mundo, que ele não vai vir a ser a luz do mundo. Cristo está dizendo que nós somos a luz do mundo. Aí ele continua no versículo 15: nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Eu volto a chamar a sua atenção aqui, querido professor, que foi o que realmente saltou em meus olhos, esse versículo 14 e o versículo 13, que está dizendo: vós sois o sal da terra.
e vós sois a luz do mundo. Cristo está nos dando uma mensagem e dizendo para nós o que nós somos verdadeiramente. O que o seu aluno sentado na sua frente, quando você está dando aula, o que ele é verdadeiramente. Nós somos chamados para influenciar e não sermos influenciados por qualquer pessoa, ou por qualquer evento de doutrina, ou por qualquer mensagem que chega de novidade por aí. Nós somos sal, nós somos a luz, e por isso nós temos que trazer para os nossos alunos, para a nossa sala de aula, o que realmente nós somos na presença do Senhor, e qual o nosso grande objetivo no reino dos céus. Cristo tem deixado para nós uma mensagem valorosa. Nós precisamos valorizar uma mensagem em que o próprio Cristo nos deixa um alerta para nós. Um alerta para nós. Você, professor, tem que trazer para o seu aluno, mostrar para ele que ele foque naquilo que Jesus falou que ele é, não aquilo que ele será. Cristo já está dizendo que ele é, que nós somos. Então nós temos que fazer o nosso trabalho no Evangelho nesta terra. Vamos para a introdução desse trabalho. O objetivo que nós temos nessa aula, professor, que você terá como objetivo nessas aulas, é a seguinte: nós temos um plano de aula que a CPAD nos traz nessa revista, algo muito interessante, que é um subsídio muito importante, que ele aqui está nos dando os objetivos para falar com a nossa classe e nos nortear, nos orientar sobre qual é o propósito da lição em exercício nesse dia. E os objetivos são apontar a função do sal. O que é o sal? Qual é a finalidade do sal? Para que serve o sal? Então, aqui é um dos objetivos. Destacar a função do sal. Refletir a respeito da influência dos discípulos de Cristo no mundo. Esses são o objetivo que você precisa levar para a sua classe, levar para os seus alunos, para que os seus alunos possam meditar, sair no domingo pela manhã, ir embora para suas casas, e quando chegarem lá, eles entenderem que estão influenciando a sua casa. Muitos de nossos alunos, alguém da família que ainda não são evangélicos, alguém da família que ainda precisa desse sal, precisa dessa luz. Então, quando ele chega lá, ele vai ser diferente no ambiente em que ele vive, muitas das vezes, e não igual a eles. Aí você, professor, vai mostrar para ele que ele precisa ser diferente, mas não ser diferente por si só. Não ser diferente porque a igreja está dizendo para ele ser diferente. Não ser diferente porque o senhor, professor, está dizendo para ele ser diferente. Não, ele tem que ser diferente porque Cristo disse que ele é o sal e ele é a luz. Então, a palavra de ordem nesta lição para nós é influência, e que nós sejamos influência para essa geração corrompida, para essa geração que muitas das vezes já não quer saber de Cristo, não quer saber da igreja, não quer saber de estar no nosso meio para estudar, para acompanhar aquilo que os céus têm trazido para as nossas vidas. E você, professor, é um grande responsável de mostrar nesta manhã de domingo para os seus alunos qual é a função dele neste século, neste trabalho, nesse mundo em que nós vivemos. Jesus deixou para ele ser um influenciador. Então essa palavra influência tem que estar focada na sua mente e no seu coração, uma compreensão clara de quem ele é nas mãos de Cristo Jesus. Não basta denominar-se ser cristão, mas sim fazer a diferença no lugar onde vivemos. Basicamente é o que estamos falando, já adiantamos a introdução, e dizendo que quando ele sair da sua sala de aula, ele saia com vigor, ele saia com uma virilidade tão grande de dentro daquela sala de aula, que quando ele chegar no ambiente da casa dele, a luz vai fazer diferença na onde ele vive, o sal vai fazer diferença na onde ele convive com as pessoas. Muitas das vezes ele sai e vai para o seu trabalho, e lá
ele vai procurar ser um influenciador de Cristo Jesus. Lá ele vai procurar, depois da sua mensagem de domingo, que ele é um grande influenciador de Cristo Jesus, que o sal tem uma grande diferença na vida das pessoas, que a luz tem uma grande diferença na vida daqueles que vivem em trevas. Então, basta nós, neste domingo, trazer para dentro da sala de aula um assunto que mostre para eles que o influencer não é aquele que fica apenas nas redes sociais, tentando fama, tentando o glamour, tentando tantas outras coisas, riquezas, mas que ele é um grande influenciador do reino dos céus, para ganhar almas para Cristo Jesus, para fazer diferença na vida das pessoas, para trazer cura para a vida das pessoas. Traumas serão curados quando as pessoas olharem e ver que tem uma luz brilhando na vida deles. As pessoas terão a sua vida mudadas quando entenderem que o sal está ali para proteger, o sal está ali para conservar, o sal está ali para fazer a diferença na vida de muitas pessoas. E Jesus está dizendo para você e para mim nesse dia que nós precisamos influenciar ao ponto de fazer diferença positiva na vida das pessoas. O sal tempera e conserva. A definição, a importância do sal e o cristão como sal. Vamos ver alguma coisa da lição, o que a mensagem está nos dizendo. Na Bíblia, a palavra sal aparece como substância branca, usada como tempero. Isso, remédio e conservante. No grego bíblico, há pelo menos 4 significados para a palavra ala, substantivo neutro para sal, como tempero, como substantivo fertilizante para a terra e como substância que conserva os alimentos da deterioração, como sabedoria e graça no discurso. A definição do sal traz a relevância da sua importância. Se nós olharmos a substância do sal, podemos ver que na prateleira do mercado, o sal é um dos itens mais baratos que tem. É um item que pouco falta na casa das pessoas. Por mais simples que uma casa possa ser, sempre tem um sal lá. Porque pode ter a melhor comida, pode ter a melhor carne, pode ter as melhores ingredientes para fazer uma grande refeição, mas precisa desse sal para que poder potencializar o sabor daqueles alimentos, que cada alimento tem o seu sabor natural, mas sem o sal parece que a comida não tem sabor nenhum. Então o sal, quando na sua relevância de importância para aquele alimento, ele tem sim a sua necessidade de estar junto com os melhores comidas, os melhores ingredientes. Está ali o sal, o mais baratinho, o sal que fica às vezes escondidinho, mas o sal que está ali para fazer a diferença naqueles ingredientes e ressaltar um sabor que depois que todo mundo come, fala que estava maravilhoso, mas a diferença foi feita toda pelo sal, pelo tempero. E ele traz a importância de conservar os alimentos. Sabemos que antes dessa tecnologia de refrigeração, alguns alimentos tinham que ser armazenados e para ele ficar conservado, tinha que colocar na salmoura. Fazia-se uma salmoura para colocar ali uma carne, por exemplo, e ela durar um pouco mais e as famílias ir se alimentando. E quem conservava esse alimento era o próprio sal que fazia esse trabalho. Tamanha importância do sal nas nossas vidas, para uma alimentação, para uma vida que nós precisamos ter, é a mesma que Cristo está abordando para mim e para você no mundo espiritual, no reino dos céus. Assim como o sal é importante para a nossa alimentação, você cristão é importante para a vida das pessoas no meio do nosso evangelho. Vamos lá, deixa eu dar um exemplo. O sal
para ele ser usado, ele tem que ser misturado com os outros ingredientes. Para temperar uma carne, para temperar uma comida, você precisa colocar o sal para ele fazer a sua ação, e ali verdadeiramente nós sentimos o verdadeiro sabor de um alimento. O sal não aparece, é bem verdade, o sal não fica exposto para nós vermos depois que ele está misturado, mas o sal, ele tem contato com o alimento, ele tem contato ao ponto de diferenciar o sabor daquela carne ou daquele alimento em questão a qual vocês estão fazendo. Então a importância do sal para o alimento é Cristo dizendo para nós somos tão importantes para a sociedade que nós precisamos estar vivendo no meio da sociedade, precisamos estar em contato com a sociedade, precisamos estar nos relacionando com a sociedade, para que, através da nossa vida, a vida das outras pessoas possa mudar, possa pegar tempero, possa pegar um sabor, possa pegar algo que ainda eles não têm. Eles têm aquela vida, estão ali vivendo sem Cristo, estão vivendo sem amor, estão vivendo pela sua mente, pelo seu caminho. Aí chega você, sendo sal da terra e fazendo a diferença na vida dele, assim se relacionando com as pessoas. Cristo está nos dando essa palavra de ordenança e mostrando para nós, olha, vocês precisam fazer a diferença, porque tem muitas pessoas que têm o seu valor natural, mas precisa ter um encontro comigo, e esse encontro, muitas das vezes eu vou precisar de usar os meus servos. Então você é o sal da terra, para fazer dar uma diferença na vida daqueles que ainda não se encontraram com Cristo, que ainda não estão vivendo uma vida saborosa com Cristo Jesus, uma vida que nós somos preservados, que nós somos conservados, que nós somos separados e estamos protegidos pelo Senhor. Cristo está nos dizendo, eu preciso usar vocês, se relacione. O sal tem que, para fazer a sua ação, ela tem que estar na vida das outras pessoas. Você, cristão como sal, tem que se relacionar com as pessoas. Você, cristão como sal, tem que influenciar as pessoas, tem que trazer, através da sua vida como sal, trazer as pessoas e mostrar para elas que elas têm sim uma vida, elas têm uma alegria, elas têm tudo que um cristão pode ter, mas precisa sim ter esse contato com você, para você, através de você, Cristo mudar, melhorar, temperar e conservar a vida dela. O sal tem as funções respectivas de dar sabor e conservar os alimentos. À luz dessa imagem, somos chamados a influenciar a sociedade. Vejamos, a sinopse primeira que estamos lendo, é o sal na sua função de dar o sabor e conservar os alimentos. Na luz da mensagem, somos chamados para influenciar esta sociedade. Você como sal, tem por ordenança de Deus, influenciar uma sociedade que está a perigo, pecando, que estão perdendo as suas vidas, perdendo os seus casamentos, perdendo os seus filhos, porque muitas das vezes não estamos sendo sal. E você, aluno, caro aluno, você, professor, tem que mostrar para o seu aluno, o aluno tem que fazer por onde? Ser um verdadeiro sal nas mãos do Senhor. A luz, vamos falar da luz agora. Diferente um pouco do sal, a luz, ela ilumina lugares em trevas. O conceito físico e metafórico, o cristão como luz, e a luz em lugares de trevas. A sinopse do tópico 2, eu quero falar primeiro dela, depois eu volto no assunto. A luz ilumina o ambiente em trevas. A luz dessa imagem, somos todos convidados a fazer com que, por meio de um sincero testemunho, as nossas boas obras sejam vistas pelos homens, estes glorifiquem a Deus. Vejamos,
a luz ilumina lugares em trevas. O conceito. Do ponto de vista bíblico, a luz pode ser aplicada metaforicamente a Deus, a Jesus, a palavra de Deus, aos discípulos de Cristo. Aqui temos algumas referências que você pode trazer para o seu aluno e mostrar para ele a seguinte questão: você, como sal, você se relaciona com as pessoas, você tem que ter o contato de vida com as pessoas, para as pessoas melhorarem as vidas delas. Elas precisam ter esse contato pessoal com você. Diferente da luz, eles não precisam ter o contato conosco, eles não precisam viver dentro do mundo em que você vive, mas ele precisa enxergar em você a luz de Cristo Jesus, a luz que transforma, a luz que cura, a luz que liberta, a luz que transforma todas as coisas na vida dele. Assim como o sal tem essa função de preservar e conservar e dar sabor à vida das pessoas, a luz, ela tem a finalidade de mostrar o caminho em que ela está vivendo, o caminho em que ela está andando, está trilhando. E essa luz está em você, essa luz está em mim, essa luz está na igreja. Jesus diz que vós sois a luz deste mundo, o mundo que está em trevas, o mundo que está em pecado, o mundo que está indo de mal a pior. Cristo está dizendo: é em você que vão enxergar a minha imagem, é em você que vão enxergar que eu posso transformar e fazer um milagre. Eu me lembro agora de um texto do capítulo 6 de Gênesis, que vai falar sobre Noé. Sim, Noé, nós sabemos que vivia numa geração corrompida, não diferente da nossa, vivia numa geração que não queria saber de viver as ordenanças de Deus, não tinha uma conduta de vida que o elevavam até Deus, que não fazia com que eles se relacionassem com Deus, e sim que vivia-se uma vida pecaminosa, vivia uma vida de qualquer maneira. E Noé, em seus dias, a Bíblia vai dizer que Noé, em suas gerações, foi um homem reto, foi um homem justo. Eu vejo a vida de Noé como um eco da voz de Cristo. Quando Cristo diz que nós somos a luz e o sal, Noé, lá no começo da história da humanidade, ele tem sido aquela referência, aquela diferença do céu para Deus. Então Deus olha para a terra e vê que Noé é um homem justo, um homem que andava com ele, que tinha diferenças e que ele sim poderia influenciar pessoas. É bem verdade que foi uma catástrofe, foi a maior da humanidade até hoje, na minha concepção, não acredito que não tenha uma maior. As pessoas ali, todos morreram, por não entenderem que Noé estava fazendo o que era certo aos olhos de Deus. E hoje, você pode ouvir que muitas pessoas acreditam que nós não somos a referência para eles, mas tem uma verdade aqui. O dia em que Noé entrou na arca, o dia em que começou a chover, e que todos ali da casa de Noé, através de um projeto de Deus para a vida dele, aonde ele recebeu, aceitou esse projeto e seguiu com a sua vida em Cristo, em Deus, ali a humanidade, no dia em que perderam a vida, eles viram que Noé era uma luz que brilhava, que resplandecia através de Cristo, através de Deus. Noé trazia para a humanidade uma forma de viver diferente do que o povo estava vivendo. O povo estava vivendo em pecado, o povo estava vivendo de qualquer maneira, e Noé vivendo uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida de relacionamento com Deus. Noé foi sal, Noé foi luz. As pessoas não quiseram, mas Noé foi, através de um relacionamento com Deus, sincero e verdadeiro, ele salvou ali a sua família, e Deus seguiu com o projeto da humanidade através
da vida de Noé. E você pode perguntar: pastor Moriaque, mas aquela humanidade toda morreu, só ficou a família de Noé, como pode ele ter influenciado até os dias de hoje? Noé está influenciando vida de pessoas através da Bíblia Sagrada. Deus deixou registrado para mostrar para mim e para você que ainda vale a pena fazer a vontade de Deus, que ainda vale a pena estar nos caminhos do Senhor, que ainda vale a pena ouvir a voz do Todo-Poderoso e entender que tem um projeto de salvação para as nossas vidas. A sua casa precisa ser salva. Se você não conseguir influenciar seu vizinho, influencie o seu filho. Se você não conseguir influenciar o seu bairro, influencie a sua família. Se você não conseguir influenciar a sua cidade, influencie aqueles que estão à sua volta, os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo, você, todos da sua parentela, e você será salvo, assim como Noé. Noé, através da Bíblia, ficou registrado o seu testemunho, a sua conduta de vida, e Noé, todos tiveram que ver a luz que Noé brilhava. Até hoje, Noé está brilhando através da Bíblia Sagrada, mostrando para nós que mesmo vivendo em um mundo corrompido, eu posso influenciar as pessoas através da minha vida, eu posso ser luz através da minha vida e influenciá-los para que eles possam ser salvos. Então aqui a luz, diferente do sal, não precisa de relacionamento, a luz não precisa falar, a luz não precisa estar, a luz precisa ser, o seu ofício de luz é brilhar, manter o brilho que Cristo deixou para você. Então quando verem a luz em você, estão vendo que você é diferente. E agora eu digo para você, se você é luz, você é sal. Em algum momento você precisa ser sal, mas em todos os momentos você precisa ser luz, você precisa ser sal para se relacionar com as pessoas, mas quando não está se relacionando, quando está só, quando está em outros ambientes que não te conheçam, você precisa ser luz, porque aí verdadeiramente Cristo está através de você, mostrando um brilho diferente para as pessoas, mostrando um brilho realmente dos céus para a vida das pessoas que precisam de Cristo Jesus. E eu me enquadro nesse meio daqueles que precisam de Cristo Jesus. Professor, a sua sala de aula precisa de Cristo Jesus. Hoje, no dia que você for dar aula, você vai olhar para a sua classe e vai dizer: Jesus, eu preciso ser sal nesta manhã, eu preciso ser luz para os meus alunos, que eles possam ver em mim um influenciador de almas, para ganhar almas para o teu reino. Seja diferente, professor, seja sal e seja luz, para que a luz brilhe nas trevas e faça toda a diferença. O cristão como luz, observe que ele disse: vós deveis ser a luz, mas sim, vós sois a luz. No reino de Deus, o que se espera do cristão é que seja e viva como luz deste mundo. Ah, professor, você nesta manhã de domingo poderá sim trazer uma essência de vida para a sua classe, para os seus alunos, e mostrar para eles que eles precisam influenciar e ser menos influenciado por esse mundo. Este mundo não tem nada que reserve de bom para nós e para eles. Eles estão neste mundo, postos nesse mundo como luz e como sal, para influenciar e não ser influenciado com o mundo. A luz em lugares de trevas. Quando disse que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, Jesus referia-se à possibilidade de esconder o brilho da luz. No reino de Deus, cada crente é uma luz que brilha no mundo o tempo todo. Verdadeiramente, nós temos que brilhar nas trevas, nós temos que ser luz nas trevas, não devemos ficar escondido, não devemos ficar um canto quieto, somente com Jesus para mim, e dizendo: não, eu tenho Jesus. Você precisa brilhar, Jesus precisa te usar, para que você venha fazer a função verdadeira de um crente nesta terra, que é ser luz, brilhando em Cristo Jesus.
A luz ilumina o ambiente em trevas. A luz desta imagem, nós somos convidados, viu? Nós somos convidados, não somos obrigados, a fazer com que, por meio de um sincero testemunho, as nossas boas obras sejam vistas pelos homens e estes glorifiquem a Deus. Tem um propósito na sua vida, viu? O propósito de ser sal e luz é um propósito para que as pessoas glorifiquem a Deus pela sua vida. Os discípulos que influenciam, sendo sal, sendo luz, a influência cristã. Já falamos um pouco do sal e um pouco da luz, e aqui nós vamos falar um pouco mais apenas, mas já falamos aquilo que é a essência do sal e da luz. Sendo sal, o sal não aparece, pois atua de maneira oculta e silenciosa. E sendo luz, como o cristão é? Como luz, o cristão deve brilhar na família. Aqui está um ponto muito importante para nós. Primeiro, para nós que somos pais de família, que somos pastores, que somos ministros. Aqui nós precisamos primeiramente brilhar na nossa família. Precisamos no seio de nossa família. A nossa família, a minha esposa tem que olhar para mim e ver a luz de Cristo em mim. Ela precisa ver que eu sou luz. Os meus filhos, ao olhar para mim, tem que ver que eu sou verdadeiramente um homem de Deus, porque a luz está em mim, ou seja, eu sou luz para eles, porque em algum momento que eles precisam, eles sabem que eu estou influenciando eles da maneira correta. Luz na família, na escola, na universidade, no trabalho, em toda a sociedade. Os seguidores de Jesus não podem se esconder, jamais. Um crente pode se esconder. Hoje, professor, a grande dificuldade é de colocar para um jovem que ele, sendo um cristão, ele pode fazer a diferença. Tem um momento da nossa vida que nós precisamos decidir o que queremos. E muitas das vezes alguns jovens que estão na igreja, eles ainda não se decidiram, porque eles ainda não compreenderam o que eles querem fazer. O mundo é bem legal, existem muitas coisas oferecidas para ele neste mundo, existem muitos influenciadores o tempo todo através da internet, mostrando para ele um mundo de fantasia, mas você, nesta manhã de domingo, poderá mostrar para ele que Cristo já tinha deixado uma mensagem para nós, que nós somos os grandes influenciadores desse século, nós somos os grandes influenciadores dessa terra, que é influenciar a carne, o homem carnal, para um mundo espiritual, para um mundo eterno, onde nós iremos viver com Cristo Jesus. O seu aluno tem que sair nessa manhã, sabendo que ele é uma luz que influencia verdadeiramente. Paulo disse que temos um tesouro em vaso de barro. Esse tesouro é a verdade do Evangelho. Nós devemos portá-los como bandeira no mundo que inteiramente jaz do maligno. Nós não temos mais opção nesse mundo. Esse mundo já não tem mais o que oferecer para nós. Então, o apóstolo Paulo deixou escrito para nós: o mundo jaz do maligno. Então influencie para que nós possamos ir embora deste mundo com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Os cristãos são chamados a influenciar o mundo em que vivemos, pois somos a luz e sal. Queridos irmãos, caro professor, nós somos cristãos chamados para influenciar o mundo, para fazer a diferença. Nós somos os servos do Senhor, nós somos o sal e a luz que esse mundo precisa para conhecer e aceitarem a Cristo Jesus como o Senhor de suas vidas. Chegamos ao final de mais uma aula, mais um subsídio para você, professor, buscar aqui uma motivação a mais para levar para a sua classe e mostrar que eles são capazes de ser um grande influenciador neste século, neste mundo de horror. Neste mundo dominado pelas trevas do pecado, só mesmo a influência dos servos de Cristo para promover verdadeiras mudanças. É preciso que a luz divina brilhe a partir de nós,
para que todos vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai. Mas também é preciso lembrar de que sem um verdadeiro testemunho, o Evangelho não será levado a sério entre os homens. Entretanto, se o cristão mostrar uma vida verdadeiramente transformada, sincera, sem artificialismo, exerceremos o nosso papel de sal na terra e luz do mundo. Então, nós concluímos aqui, junto com a lição, uma conclusão da própria revista, dizendo que se nós exercermos o nosso papel de sal e luz do mundo, este mundo será um pouco diferente para o nosso convívio, será um pouco mais tolerável para o nosso convívio, mas você precisa passar isso para o seu aluno. Semana que vem, próxima semana, lição de número 3, Jesus, o discípulo e a lei, uma grande aula que Jesus está nos deixando também através da sua palavra. Você também pode continuar fazendo a nossa leitura da Bíblia em 60 dias. Vai lá no YouTube, tem toda a leitura bíblica feita lá. Em 60 dias você pode concluir a sua leitura. CETAD-se, pastor João Barbosa da Silva, aprofunde seus conhecimentos, venha estudar conosco, sem sair de casa e no tempo que você puder. Curso básico, médico e bacharel em teologia. O telefone está aí na sua tela, você pode dar uma ligada lá, mandar um WhatsApp e que eles vão passar todas as informações para você. Queridos irmãos, caro professor, quero deixar aqui o meu abraço, quero deixar aqui a paz de Cristo Jesus, espero que tenha aqui dado algum objetivo na sua aula, algum subsídio que você possa usar, enriquecer os seus conhecimentos, junto com a sua sabedoria, o seu conhecimento, que você possa ser muito feliz nesse dia da sua aula e que a sua sala de aula saia vibrando e entendendo que somos verdadeiramente sal e luz no meio das trevas. Deus abençoe, forte abraço.